olha só, gente, para entender, né? A deposição de Dom Pedro II, em 1889, prevaleceu, né? Não houve punição. Também não houve anistia. Deposição de Rodrigues Alves, em 1904, fracassou. Punição foi anistia. Não teve punição, teve anistia. Né? Deposição do Epitácio Pessoa, fracassou. O resultado. Punição? Não teve, teve anistia. Deposição do Arthur Bernardes, em 1924. O Epitácio foi em 1922, e já em 24 o Arthur Bernardes fracassou. Anistia. Anistia. Aí, deposição do Washington Luiz, prevaleceu. Antes da chegada de Vargas no Rio, os generais depuseram o Washington Luiz e tentaram permanecer no poder. Aí veio o alto golpe do Estado Novo, prevaleceu. A historiografia considera o golpe de 37 um golpe militar sob roupagem civil, veja só. Aí veio o fim do Estado Novo em 45, prevaleceu. A deposição de Vargas em 45 foi feita pelos mesmos generais que o entronizaram em 37, o Dutra e o Góes Monteiro. A deposição do Getúlio em 54 prevaleceu. A deposição do Carlos Luz e do Café Filho em 55 prevaleceram. Podem ser considerados dois golpes, inclusive, segundo o historiador Carlos Fico. A deposição do Getúlio Kubitschek em 56 fracassou, teve anistia. A deposição do Juscelino em 59 fracassou, teve anistia. O pronunciamento contra João Goulart fracassou, teve anistia. A deposição de João Goulart prevaleceu em 64 e veio, então, o período horrendo da ditadura. E o alto golpe de 22 e 23 fracassou e houve a primeira condenação pelo STF. E até agora não sabemos se haverá anistia. Adriano Diogo, aqui está a história do golpismo brasileiro estratificada por Carlos Fico, e o que a gente vê é que a anistia foi o recurso usado 6 vezes, em 15 momentos de golpe, e essa é a primeira, desde o Brasil Império, né? E esta é a primeira vez que, de fato, há condenação. Em 15 situações de golpe no Brasil, tentado ou conseguido. E aí, Adriano? Bom, mas aí, embora eu reconheça todo o papel do professor Carlos Fico, eu tenho uma divergência teórica em relação a isso. O que, que é? 30, quando o Getúlio vai para o Rio de Janeiro, ele deu um golpe. Foi o golpe dos tenentes. Né? Embora depois tivesse aquela fase da Constituição Polaca tal, Vargas ficou de 30 a 45 sem uma eleição. Não teve nenhuma condição Mas democrática. não é o alto golpe do Estado Novo de 37, não é assim? Não, não. Isso é depois. Isso é quando fecha. É quando vem a Constituição Polaca, como reação à intentona comunista de 35. Aí os integralistas sugerem a Getúlio o fechamento em 37. E ele faz uma Constituição específica. Mas Getúlio chegou ao poder através de um golpe. A proclamação da República foi um golpe de militares que eram monarquistas, mas que, em função da libertação dos escravos, da abolição da escravatura, deram um golpe. A proclamação da República no Brasil, do jeito que ela foi feita, foi um golpe militar, bem sucedido. Bem sucedido. Então você aumentaria mais 2 golpes nessa lista, Adriano? Eu diria que o século XX, de 100 anos que durou, 80 tiveram mano militar. Desde que os militares saíram da Guerra do Paraguai, desde que Caxias saiu da Guerra do Paraguai, eles mandam no Brasil. Eles saíram da Guerra do Paraguai e ajudaram a terminar o Império e criaram a República na forma positivista e eugênica. Não é à toa que eles propuseram e fizeram o branqueamento da raça. Porque quando acabou a escravidão, os militares brasileiros não permitiram que os escravos alforriados tivessem acesso a uma reforma agrária ou uma reforma urbana.
Então fizeram um movimento chamado o branqueamento da raça, que foi trazer milhões e milhões de pessoas famintas da Europa. Italianos, espanhóis, polacos, alemães, leste europeu, veio tudo aqui para o sul do Brasil. E eles fizeram uma reforma agrária ao revés, né? Forneceram títulos para todas essas pessoas que vieram do exterior, refugiadas, isso antes da Primeira Guerra, né? Então, os militares sempre mandaram no Brasil, eles sempre mandaram, e eles sempre tiveram a serviço das classes dominantes, né? Isso, quando o, o Brasil foi descoberto como uma província de exploração. Para que esse regime fosse mantido, era necessário uma força militar permanente. A primeira força armada patrocinada pela matriz, pelo Império Português, foram os bandeirantes. Os bandeirantes foram os representantes da colônia portuguesa que fizeram todo tipo de expansão das fronteiras, né? Consolidação até a linha de Tordesilhas e o trabalho forçado e a escravização dos indígenas, o tráfico de indígenas. Aí, quando veio a escravidão, o Império precisava de uma força armada para manter aqueles homens trabalhando. Mas isso só se consolida mesmo com a chegada de Dom João VI ao Brasil, né? Então, o Brasil, nos 400 anos que antecedem a libertação dos escravos, teve sempre mãos militares garantindo o poder, o poder imperial, o poder português, muito influenciado pelo poder inglês, evidentemente, né? Que depois do cerco de... Porque Portugal era um mero entreposto. Todo o ouro que daqui saía ia para a Inglaterra. Todo o pau-brasil que daqui saía ia para a Inglaterra, né? Para as tinturarias, para as fábricas de tecido. Então, esse país ele é marcado por um poder militar, lógico, um poder militar permanente a serviço das classes dominantes, né? Getúlio era um projeto da burguesia brasileira, porque depois que foi dado o golpe da República, ficou aquela disputa do poder entre os fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais, que era chamada República do Café com Leite. Getúlio vem do Rio Grande do Sul, onde havia maior concentração de militares desde o tempo do Império, e toma conta, toma conta. E fica de 30 a 45. No começo, governou com a direita. Depois, de 1943, passou para o lado dos americanos e mandou até tropas para a Europa. Foi as forças de direita pró-americanas o depuseram em 45. Ele volta em 50 nos braços do povo para completar o serviço. Tem autorização dos americanos para fundar a Petrobras, em comum acordo com os americanos. Mas os militares da aeronáutica, que queriam o controle da Petrobras, representado pelo Major Vaz e por Carlos Lacerda, o depõem e morre Getúlio. E aí o Brasil mergulha numa crise civil-militar sem precedentes, até a eleição de Juscelino. O resto da história a gente sabe, né? Então, se você quiser saber a história do Brasil, você tem que estudar a história militar do Brasil. Não porque o livro do professor Fico não seja preciso, tal, mas eu acredito que há necessidade de um alargamento do conceito do poder militar brasileiro.